Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje estamos, eu e o Luiz aqui novamente, para mais um Homens do Reino podcast, né? Estamos aqui nessa unção, né? Hoje vamos falar de ousadia, a competência que agrada a Deus. Explica mais aí, seu Luiz, já que isso nasceu de você. Isso nasceu de mim nada, isso nasceu foi de Deus. Quero desejar uma boa noite a todos que estão aí presentes nessa live. E vem acompanhar a gente aqui, compartilha, veja esse assunto, o quanto é importante para você, veja a pessoa que realmente isso vai agregar na vida dessa pessoa e compartilha com uma pessoa que você realmente percebe que precisa ouvir essa questão hoje, ousadia. Essa competência não nasceu em mim não, meu amigo. Essa competência, ela já nasceu há milhares e milhares de anos e é realmente algo que agrada muito a Deus, né? E como exemplo, a gente pode observar duas pessoas, Moisés, né? E a gente pode perceber isso também no sucessor de Moisés, né? Que foi Josué, que assumiu toda essa questão de missão. E quando a gente olha para esse lance, a gente percebe o quanto isso faz parte da nossa vida. E muita gente, às vezes, pensa que a ousadia é dar de frente com a outra pessoa. Não é. A ousadia é ter a coragem da pessoa agir na mesma proporção ou maior do que aquela missão. Então é um ato de humildade, de se submeter àquele propósito, àquela missão, até mesmo aquele legado que foi um dia deixado para a gente tocar. Assim também é na nossa vida, também é também nos nossos negócios, entendeu? E quando você começa a entender que essa ousadia te leva a um nível de humildade e até mesmo de simplicidade, você começa a perceber que, opa, então ousadia não é brigar? Não, ousadia não é brigar. Tem gente que troca isso, né? Acha que ser ousado é soltar os desaforos, é falar o que tem que ser falado, é falar a verdade naquela hora. Não, não é nada disso, entendeu? Ousadia mesmo é uma coragem que você tem de agir mediante aquela missão, mediante aquele propósito, mediante aquele legado. Então, como exemplo, eu posso observar a vida de Moisés, observar a vida de Josué e Caleb ali, que foram os dois que acessaram a terra prometida, né? E perceberam realmente a grandeza da promessa de Deus para aquele povo que um dia estava preso no deserto. Mas a gente pode olhar para Jesus também, como principal autor, né? Como legendário número 1, Legendário, como foi né? falado aqui na live passada. E Jesus ele se submeteu a uma missão, né, que o próprio Pai percebeu de necessidade à Terra. Quando o Pai diz que Deus, né, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito em amor ao mundo para salvar o mundo, ele enviou Jesus não para Jesus julgar as pessoas, não, ele enviou para amar as pessoas. E isso é um ato de ousadia. Olhar para a pessoa, ver que a pessoa é uma pessoa normal, tem problemas, tem defeitos, né? E aí eu olho para a pessoa e vejo assim, peraí, eu tenho que me colocar, né? Abaixo dessa pessoa, eu tenho que servir essa pessoa, porque foi o que Jesus fez. Então eu olho para a ousadia e percebo que essa competência, ela realmente agrada a Deus. Porque de fato, homens que foram erguidos ou levantados ou até mesmo preparados e escolhidos por Deus para fazer deixar o legado, para que esse legado, né, passe por gerações e gerações, a gente percebe que a ousadia realmente é uma competência que agradou muito a Deus e por isso muitos homens está lá em Hebreus 11 naquela lista lá de nomes dos heróis da fé. Luiz, tu falou sobre dois, né? Vamos falar atores, não são atores, são Homens, né, que homens viveram. que viveram na Bíblia ali, que foram Sim, o início, né? O início da civilização. E temos tantos outros. Temos Davi, podemos falar de Davi, José do sim, Egito, exato, Noé. São exato. pessoas que tiveram obediência para cumprir através de ousadia. Teve que ser ousado para cumprir, Tiveram que né? ser ousados. E ousadia, vamos, na minha visão, distinguir uma ação. É Uhum. uma ação. Sem ação
Sem ousadia, sem ação, não é ousadia, não tem como. Aí, como você falou, muita gente às vezes confunde ousadia com estupidez, É. né? E isso, onde às vezes confunde muito o pessoal, né? Davi precisou de ousadia para derrubar o gigante. Não tem ousadia maior. E ele né? foi em nome de Deus, né? Ele foi em nome de Deus, né? Em Gênesis 39, José do Egito, quando foi assediado pela esposa de Potifar, né? Onde aconteceu aquilo tudo, foi preso, mas Ter ousadia para teve dizer que ter não. ousadia para dizer não, para não cair na tentação. Exato. E através desse não que ele falou, ele passou no final, no longo dos anos ali, Sim. ser governador do Egito, fazer tantos outros, mas, cara, isso hoje qualquer um sem ousadia não faz nada. Faz nada. Hoje para te abrir uma empresa sem ousadia não tem. Hoje para qualquer negócio sem ousadia não sai do lugar, não nasce. Sim. Porque não adianta tu ter uma ideia e simplesmente cruzar os braços, achar que ela vai nascer dali, que não nasce, cara, não nasce. Não tem condição disso vingar, né? Sim. E me diz aí, Luiz, como que a pessoa pode construir, a pessoa que não é ousada. Hoje a gente tem muitas pessoas que não são ousadas, né? Sim. Não tem a ação de ser ousada. Como que consegue, através usando algum tipo de ferramenta, algum tipo de ajuda, que possa construir essa ousadia? Porque a ousadia nada mais é que uma construção, né? A ousadia, a pessoa, tem gente que tem isso no natural, mas tem gente que acaba não tendo e tem vontade de ter essa ousadia. Sim. É muito interessante essa tua pergunta, Michael, porque quando eu olho para a vida de Josué ali, que foi um dos sucessores de Moisés, ele ficou durante 40 anos sendo um auxiliar de Moisés, né? Então, durante toda aquela trajetória, né, de Moisés conduzindo o povo, né, o povo no deserto para aprender a mudar a mentalidade, né? O povo que estava escravo. Então, ali o povo estava aprendendo a ser livre, né? E também a provar de uma promessa ao qual o próprio Deus prometeu, né? De eles acessar a terra prometida. Então, eu percebo que José, por 40 anos, foi um aluno, entendeu? Foi um aluno muito dedicado, porque quando ele recebeu a ordem para ir lá ver a terra, dos 12 que foram enviados, apenas Josué e Caleb que realmente entenderam a mentalidade de Moisés. Então, naquela época lá, Deus falava com Moisés, né? E ele vinha, Deus se apresentava a Moisés lá sobre uma nuvem escura, né? Onde que toda aquela galera que estava presa no deserto lá, que estava no momento do deserto, Deus levou aquele povo para o deserto para preparar a mente deles. E era para ser apenas 4 meses de travessia. Ficaram 40 anos. Porque durante 40 dias, eles só murmuraram. Então, para cada dia de reclamação daquele povo lá, Deus amaldiçoou, Deus colocou uma sentença, né? De que cada dia de reclamação que eles passaram no deserto equivalia a 1 ano preso naquele deserto lá. Então eles ficaram 40 anos porque eles reclamaram demais. E reclamar é pedir 2 vezes de novo. Então, para ser ousado, você vai ter que acatar uma ordem, ou até mesmo você vai ter que permanecer durante um período para realmente você aprender a ser ousado. Então, o que acontece aqui agora com a ousadia? Ela realmente deveria ser ensinada na escola? Deveria ser ensinada na escola. Mas só que, né, tem uns que já nascem já com um perfil já de ousadia, outros nem tanto. Então, é possível aprender a ser ousado? É. A questão é, você está disposto a se submeter a aprender com alguém que já é ousado? Alguém que já está lá na frente de você, que já deu passos lá na frente, já viveu experiências que você não viveu ainda? Foi o caso de Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com o povo. E depois disso, ele levantou mais 12 para ser realmente sucessores, apenas 2 que realmente entenderam essa mentalidade de ser ousado. Então, quando Deus fala ali com Josué, ele diz ser forte e corajoso. Então, quer ser ousado, você vai ter que aprender a ser forte, porque vai ter que aprender a suportar algumas coisas. Né? O Michael bem falou aqui, para abrir uma empresa não é nada simples. É simples na questão burocrática, você vai lá e abre. Sim. Mas para permanecer com essa empresa aberta, você vai ter que
fazer algumas coisas ali e você vai ter que ser forte para suportar essa maré, essa corrente, né? Porque a tendência é que realmente dê errado. Você vai ter que colocar muito esforço, gestão, técnica, aprender a vender, aprender a cuidar de pessoas, né? E tudo isso faz com que você seja forte. Então, você vai ter que ser forte e você vai ter que ter coragem de se submeter a algumas coisas, né? Que até o próprio governo, a questão do bairro, cidade, prefeitura, as leis, elas colocam para você como empresário. Assim como a gente casa, a gente tem ali, né? A gente tem uma submissão junto. Quando a gente casa, a gente tem uma submissão junto. Então, quando você está lá dentro desse casamento, você vai perceber que são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. E é uma escola ali, né? Uma escola de ousadia. Porque um tem que se submeter ao outro e trazer uma visão alinhada para que você consiga alinhar casamento, alinhar empresa e andar realmente num alinhamento onde tenha equilíbrio. E para isso você vai ter que realmente aprender a ser ousado. Você falou ousadia, a gente vai precisar andar com outras pessoas, né? Sim. Isso vamos falar o que? Uma ousadia programada seria. Você não tem essa ousadia, mas tem a vontade, né? A semente, vamos supor, a semente, você tem a semente, mas não suporta ainda, não tem, como é que vamos falar, a terra fértil para essa semente germinar. E isso você acaba andando com outras pessoas, conhecendo, vai pegando, atingindo o nível de outra pessoa, que hoje a gente entende um pouco, tem perfis, né? E cada perfil tem a sua diferença, né? Uns são mais ativos, outros são mais introspectivos, e só que um precisa do outro. Sim. O cara que inicia um negócio, muitas vezes não é o que consegue dar continuidade. Exato. Né? Ele é ousado bastante para levantar, às vezes, muitas vezes, sem nada, do nada. Sim. Só que ele não consegue perdurar com aquilo por longo tempo, porque o perfil dele não deixa, é natural dele. Né? Ele tem que fazer outra coisa ou resolver, ir resolvendo durante a etapa algo pontual, porque o que é feito precisa ser feito. Uma empresa tem coisas que tem que ser feitas várias e várias e várias vezes. E geralmente quem tem um perfil, igual eu tenho, dominante, não consegue fazer a mesma coisa várias vezes, né? Precisa de algo novo toda a vida para estar crescendo. Então a ousadia ela serve para os dois jeitos, tanto para te iniciar quanto ser ousado para te continuar e fazer a mesma coisa toda a vida. Sim. Né? E hoje, Luiz, qual é o maior problema da falta de ousadia? Vamos jogar para a área de life no casamento, cara. Na vida. Na vida, sim, mas vamos focar no conjugal. Então, o que acontece? Na minha percepção, tá? Isso não quero que você leve isso como uma verdade absoluta. Eu vou falar na minha percepção. O que acontece dentro do casamento? A gente não tem todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. E o casamento, ele também é pautado por vários desafios, né? Tem o desafio de eu como homem, falar com a minha esposa numa linguagem que ela entende. E tem também a minha esposa, né? Na situação como esposa, de falar numa linguagem que eu entenda. Naturalmente, as mulheres, elas têm essa tendência de acertar mais do que os homens. Naturalmente, tá? E não é à toa que você vê em eventos, em qualquer concentração de pessoas, você vê uma quantidade assim de 80 para 20. Sempre. Você vai lá, tem 100 pessoas, pode perceber. 80 é mulheres. Porque as mulheres, elas têm essa proatividade, essa iniciativa própria, entendeu? De estar na frente, de ir à frente. Talvez isso veio da Eva, né? Mas, enfim, se a gente olhar para um todo, a mulher ela tem essa virtude muito mais apurada do que o homem, de ser ousada. Ou até mesmo de se submeter. Claro, você vai perceber algumas mulheres que não se submetem, porque já realmente viveram experiências terríveis, entendeu? Então ali se armaram com tantas experiências, argumentos,
como que eu posso dizer, acordos internos de que ninguém mais vai fazer isso para mim, ninguém mais vai tratar eu desse jeito, que acaba virando uma coraça, uma armadura violenta ali, e aí essa ousadia já não passa mais a ser ousadia, e sim realmente já passa a ser uma valentia, né? A pessoa começa já a ir para cima, querer bater, querer agredir, falar palavras. Isso tanto para mulheres, tanto para homens, né? Quando você vê alguém muito agressivo, pode perceber que ele foi muito ferido na ousadia dele. E essa ousadia acabou virando realmente né, um ato de grosseria ou até mesmo de defesa. Então, como que a gente pode usar a ousadia hoje dentro do casamento? Sendo humilde, sendo uma pessoa simples, aceitando que você não sabe tudo, você não tem todas as respostas. Então, quando eu comecei a perceber que eu não tinha todas as respostas, eu passei a entender que eu não era o cara mais certo de dentro do casamento. E aí comecei a se submeter à minha esposa e comecei a entender as verdades na maneira como ela via também as coisas. Então, ousadia dentro do casamento nada mais é do que um ato de submissão. E se a gente olhar em Efésios 5, 6 ali, a gente vai perceber que submetam-se uns aos outros. Está se colocando ali essa passagem, né? Jesus coloca ali como Jesus e a igreja, né? Então, ao marido está, ame a sua esposa, e a mulher está, submetam-se uns aos outros. Então, o que acontece aqui? Não tem nada, um manda mais que o outro aqui, não. É um se submetendo ao outro o tempo todo. Se você ama a sua esposa, você vai ter o retorno. Do mesmo jeito, se você se submete também a ouvir até o final, certamente a sua esposa vai se submeter a ouvir até o final. E assim por diante. Na construção de metas, de planos, de objetivos, vai ter que ter o ato de ousadia de se submeter, de estar disposto a aprender um com o outro ali também. E essa falta de conhecimento, vamos dizer, né? Tanto no desenvolvimento humano quanto na escola, falta, né? Vamos dizer assim, gerenciar o modo de falar essas palavras como submissão, né? Teria que ser melhor abordado isso, né? A pessoa saber que submissão não é ser mandado. Não. Né? Submissão é, como você falou, em tudo hoje, eu acho que na vida a gente tem que ter humildade, porque hoje a palavra humildade, ela tá distorcida. Foi muito né? ferido, né? A humildade tá hoje, qualquer um que for perguntar, não, eu sou humilde, já pensa numa pessoa pobre, que anda rasgado, que não tá nem aí pro que o outro fala. Com isso aí, não. Não dá pra conciliar, né? Não. Humildade nada mais é que tu ter a consciência de que tu não sabe nada, né? E o pouco que tu sabe, muitas vezes tu... Não é que tu não sabe nada, é que tu não pode se colocar na questão de tu saber mais que o outro. É, né? Como se fosse uma verdade absoluta, como se tu tivesse a verdade absoluta. Exatamente. Né? E ter a humildade e a empatia de escutar o outro, que às vezes tem uma vivência maior que você, respeitar o mais velho, ou às vezes tu tá em certa área, eu já fui uma vez assim, que tu... estás crescendo na área, tu já acha que sabe tudo, e às vezes pessoas com 20, 30 anos na tua frente, tu acha que tu sabe mais que aquela pessoa, porque talvez em tal quesito você tem um pouco mais de experiência, tem uma visão diferente. A gente pode trazer para os dias de hoje, Maico, essa questão da ousadia. Por exemplo, se a gente pegar aí, vamos supor uma empresa. Sim. Uma empresa, para ser bem didático aqui. Vamos pegar uma empresa que já tenha 50 anos de história, né? Que veio de uma época onde que o marketing dessa empresa era o boca a boca, né? A política da boa vizinhança, vamos dizer assim. Sim. Né? Era por exemplos onde que acontecia aquelas vendas, né? Onde que a empresa durou muito tempo. Na era de hoje do digital, uma empresa de 50 anos, se não se submeter à mentalidade dos jovens de hoje, ou até mesmo, podemos falar dos adolescentes de hoje, essa empresa de 50 anos quebra. Isso, com toda certeza. Porque a mentalidade que um dia foi colocada na nossa vida lá atrás, se a gente não atualizar, por isso que Romanos 12 vai trazer bem essa questão de que renovem-se, transformem-se, entendeu? Vai trazer isso para a mentalidade.
se você não se submeter a viver uma nova mentalidade, uma nova estrutura de pensamento, você vai dar com os burros na água. Literalmente. Literalmente, assim. Literalmente. Porque seja no casamento, seja na empresa, hoje a gente vê jovens, adolescentes dominando a área digital. A gente pode perceber jovens milionários hoje, né? E com a mentalidade da década do ano 24, da década do tempo, do século 24 praticamente. 20. Século 20. Então, 21, o que acontece? 21. Século 21. O que acontece Tamo agora perdido. aqui? Se você não se submeter a renovar a sua mente, a transformar a sua mente, cara, é muito certo que uma pessoa de 50 anos de estrada, se não se submeter ao novo que está acontecendo agora, e eu vou te falar, nós não temos todas as respostas, por mais que tenha 50 anos de estrada, e se hoje a minha filha de 10 anos, ela dá um baile em mim, meu amigo. Se eu não sentar, se não ouvir ela até o final, o conhecimento que ela já está recebendo é muito mais poderoso do que um conhecimento lá de trás, onde que a gente diz assim, ó, olha, não faz isso, não faz aquilo. Hoje eu tenho que ter assunto para combater os argumentos. E não adianta a gente prender nossos filhos numa redoma de vidro, numa bolha, que não vai adiantar. A informação vai chegar lá hoje no tráfego pago, meu amigo. Você bota lá o seu produto, vai chegar na casa do seu cliente. E assim, hoje quem tem isso aqui, essa máquina aí, tem que saber usar. Tem não é um estudo, uma fala, né? Que hoje quem tem um celular desse, ele tem mais informação do que como é que eles falam lá dos Estados Unidos lá? O FBI? O FBI tinha na década de 90. Ah, com certeza. Entendeu? Hoje, então, ó o tanto de informação. Só que você precisa saber usar. Só pra te ter noção. Michael. Isso aqui é tão poderoso que vai fazer uns 2018 até agora, dá uns 6 anos. Vai fazer 6 anos que isso aqui não senta na nossa mesa. Porque eu sentava com isso aqui na mesa, cara. Isso aqui é tão poderoso que isso aqui entra na tua mente, se tu não fazer um bom uso disso, que tu senta na mesa e tu tá almoçando aqui com as pessoas mais importantes, mas tu tá conectado ali. Faz sentido? Total. Então, se você não for usado, amigo, para você se posicionar e dizer que, ei, isso aqui agora não faz parte desse assunto, e deixar isso fora da sua mesa, isso aqui domina você. Se você não for usado em aprender a usar isso aqui, em se submeter ao novo conhecimento que é bíblico e está dizendo para mim, você nos dias de hoje, renovem, transformem-se a sua mente. Não se amoldem ao padrão do mundo, porque o mundo, cara, vai querer bater sempre na mesma tecla e derrubar você. Sim. A tendência é matar, roubar e destruir. Esse é o padrão. Se você não se renovar, se não se submeter a ter um novo conhecimento, você vai dar com burro na água. A gente tem que ter o discernimento, né? Como ele une, ele pode une pessoas que estão longe. Geralmente ela une pessoas que estão longe. Aproxima, né? E distancia as que estão perto. Né? Porque quando tu tá, a partir do momento que hoje tu vai em qualquer roda, tu vai num barzinho, tá cheio de gente na mesa, elas estão tudo aqui, ó. Ninguém tá conversando. Muitas vezes, às vezes tá falando com o outro lá, vai pelo celular. É diferente da nossa época, né? Na nossa época a gente ficava conversando horas e horas grupinhos e, cara, era não muito... Não tinha celular e a gente tinha o horário certinho, era um negócio assim, louco. Né? Sabia que tal hora o pessoal ia estar naquele lugar lá. Né? Então é interessante. Era massa, cara. Assim, às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico olhando os vídeos nostálgicos, né? Assim, cara, como aquela época, né? Cara, não tinha nada pra fazer, às vezes, geralmente era os sábados, né? Sabia onde é que tinha um lugar onde o pessoal se unia de carro e coisa, muitas vezes pra empinar a moto, fazer manobra, mas ali tava a galera, e ali tava a conversa, a distração, aquela... E às vezes chegava o primeiro e dizia, não, daqui a pouco a galera tá aí. Quando via, tava cheio, cara. Hoje tu não vê mais isso, né? Raro, mudou muito. Mudou. E é por isso que uma mentalidade de 50 anos não pode ficar nessa aprendizado de 50 anos atrás. Tem que mudar, que hoje, tem que transformar. Hoje a gurizada aí estão dando baile, né, cara? E tem que ser ousado para se submeter ao novo. Porque
como você não tem todas as respostas, eu também não tenho, você acaba ficando com medo. Imagina Moisés, né? Imagina Josué, Caleb ali, imaginei para ser usado. Ele também não tinha a resposta de tudo. Sim, Porque Deus é a resposta, ele é onisciente, onipotente, onipresente. O homem não. Agora imagina, você tem que dar um passo de fé sem saber o que pode acontecer. Moisés ouvia de Deus, mas ele não conseguia passar a mensagem porque tinha vergonha. Aí Teve usava que vir o primo. o primo, né? É, Era Abrão? Arão. Depois virou Abrão. Isso? Não, isso aí é outra parada. Tá. Arão. Abraão é outro. Daí, Tá na Bíblia também, mas tá na é Bíblia, outro tá na negócio. Bíblia. Que era o interlocutor do negócio. É, o Entendeu? cara que era o porta-voz de. Era o porta-voz pra te ver. Daí, mas Arão. mesmo assim ele teve que ter ousadia e submeter a outra pessoa a falar na frente dele. Isso aí é. Tudo entra a ousadia, cara. Tu pensar hoje na tua Imagina, vida. um tinha que se submeter ao outro ali. Sim, sim. Como, E até hoje é assim. como hoje um pai que cria um filho, muitas vezes protegido na proteção, ele tem que ter ousadia de parar e liberar o filho. Como o filho tem que ter ousadia de ir pro mundo. Sim. Né? Porque hoje tu vai aprender em erros e acertos. Não é na proteção. Sim. Na proteção ninguém aprende nada. O que é interessante, cara, nessa questão é que a única coisa que fica, né, nessa questão que tu trouxe a questão do filho, é todo aquele ensinamento que tu colocou ali, sabe? O direcionamento, os limites, e às vezes você foi duro, às vezes você abriu, às vezes você ensinou, às vezes você teve que, né, dar uns nãos também, mas tudo isso é ensinamento, tudo isso é direção. A palavra de Deus fala que se nós, os pais, ensinar o filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar disso. Ele pode até dar uma voltinha fora, Sim. mas ele vai voltar, cara. Ele vai voltar porque aquilo vai confrontar ele. Entende? Então, quando você é ousado de abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, não faz sentido. Para você assumir algo que Deus disse que era para você fazer, pode ter certeza que tem promessa nisso. Tem promessa. Você tem que ser ousado porque você vai ser julgado pelo mundo. Quando você é ousado, você vai até escutar as coisas assim, ó. Ah, tu não ajuda ninguém. Cara, é o que você mais vai ouvir. Entendeu? Porque quando você é ousado, você vai ter que se submeter a uma missão. E às vezes, o primeiro ato dessa submissão é você crescer. Porque se você não crescer, amigo, como que você vai ajudar o outro? Seja no conhecimento, seja na questão financeira, seja em qualquer área. Como que você vai ajudar o outro se você não tem nem para você? Você vai acabar sendo um altruísta disfuncional. Arrancar da sua própria carne para dar para o outro, não faz sentido. Então, até para isso, na questão ser ousado, você pode ser julgado. Porque quando você é ousado e se submete a crescer, você pode arranjar até um problema com isso, porque as pessoas vão falar mal de você. Vai dizer que você é egoísta, que você não ajuda ninguém, que você é isso, você é aquilo. Então, isso está muito implementado na questão ousadia também. Porque, cara, quando você determina que você vai mudar a sua mente e que você vai crescer naquilo, você vai se tornar realmente uma autoridade ou até mesmo um especialista naquilo, você já começou a arranjar problema com pessoas perto de você. Sim, é porque entendeu? A ousadia anda lado a lado com romper. Exatamente. Pra te ser ousado, tens que romper. Romper com o antigo. Romper com o padrão Romper antigo. com o padrão antigo, romper com toda influência externa, né? Que não tá deixando tu agir e subir o nível que tu precisa, né? E como a gente falou no outro episódio, né? Hoje a maior dificuldade das pessoas é esse romper, é deixar para trás, né? E para te ser ousado, muitas vezes tem que deixar para trás. Sim. Talvez muitas vezes aquele ciclo que tu vive não tem a mentalidade que tu precisa para atingir, ter a sua ousadia, né? Para atingir o que tu queres, né? Só que muitas pessoas não olham, né? Às vezes por amor, eles não querem, não é que não querem, eles querem te proteger, porque na mente da gente toda a vida vai dar errado, né? Muita gente tem isso na mente, que qualquer coisa que é diferente dá desconforto, vai dar errado. Onde eles botam na tua cabeça, não faz isso, não vai dar certo, pá. Mas depois que tu rompeu, tu cresceu, tu atingiu o teu nível, tu pode descer aqui, Sim. né?
e mostrar para eles que dá. Né? Sim. E é onde tu vai descer para ajudar as pessoas. Né? Exato. Só que alguém precisou romper, sair. Alguém precisou ter. É o caso de José do Egito, né? O justo. Porque o que acontece? Quando ele teve a visão lá, que ele recebeu de Deus a visão na infância, ele era uma criança ainda. E aí sabe o que acontece aqui? Ele compartilha agora essa visão, né, que ele teve para os irmãos. Agora, olha só, a visão que José teve, que ele era uma estrela mais forte e que as demais estrelas eram menores, eram os irmãos, e eles se curvavam a ele. Então, o que acontece? Teve toda uma trajetória, né? Claro que se revela a trajetória, certamente, né, nem eu, nem você, nem José não queria realmente passar por aquilo. Foi vendido pelos irmãos como escravo, apanhou, foi dado como morto, depois foi vendido lá para a casa da casa de Potifar, do Egito. Aí foi preso, ainda foi dado como um abusador, né? Foi caluniado. E tudo isso ele teve que enfrentar. E isso teve que ter um ato de muita ousadia. Só que às vezes a gente entende que ousadia é dar de frente. Imagina, ele não tinha todo o direito lá de dizer: tu tás é maluca, tu tás é doida, como que eu fiz isso contigo? Tu que arrancasse a tua roupa. Que poder ele teria lá como escravo? Nenhum. Então, a ousadia é um ensinamento, às vezes, que te cobra muito caro, né? Porque, às vezes, o líder que está querendo preparar você, ele está enxergando, esse cara precisa aprender sobre ousadia. E o líder que está acima de você vai fazer você se submeter a atos de humildade. E para ser humilde tem que ser muito ousado. Porque é muito mais fácil a gente dar de frente, né? Ainda mais os guris ranhentos que vieram da rua. É reagir, né? É reagir. Então, para te ser ousado, amigo, você vai ter que passar pela escola da humildade, você vai ter que descer. Só que o descer para Deus é crescer. Entende? Porque a mentalidade de Deus, para você ser reconhecido, você vai ter que se humilhar. Então, aos humildes serão exaltados. E aquele que se exalta, então, reagir não é uma boa ação de ousadia, entendeu? Porque você pode até ter um certo benefício no momento, mas acabou. Você acaba, dali para frente, você acaba só caindo. E o que o Maico falou aqui, cara, eu acho muito, muito poderoso. Quando você cresce, você tem a capacidade de descer. Porque daí agora você sabe descer. E você sabe subir. É pior do que você crescer e cair. Porque quando você cai, você não sabe nem por onde começar. Você fica perdido. E tá aí um assunto bem legal pra gente falar. Sim. Se você já se sentiu perdido, né? Você se sente perdido? Porque hoje muita gente, Mike, eu percebo nas falas, às vezes, algumas pessoas me perguntando, elas estão perdidas na identidade, perdidas no princípio, perdida no propósito, perdida na missão. E aí elas não conseguem mais encontrar o rumo. E tudo aconteceu por causa de um tropeço. Uma reação errada. Entendeu? Faltou ali um ato de ousadia de se submeter ou ser humilde e levar aquele desaforo para casa e ajoelhar, como Paulo fez, e orar pelos irmãos. Porque é isso que Jesus fala, né? Te disseram, se você receber com ferro, pagará com ferro. Não, eu te digo, ora pelo seu inimigo, abençoa seu inimigo. Então, imagina quanto você tem que ser ousado para você orar pela pessoa ainda que fala mal de você. Sim, e assim, hoje, e faz todo sentido. A gente hoje, às vezes a pessoa quer ter o mal, tu quer rebater, né? Mas só que quanto mais tu quer o mal dela, isso vai voltar para ti. Agora, se tu quer que ela prospere, se a pessoa tá te incomodando, né? Eu tô sofrendo uns problemas lá com o vizinho lá. Eu tô doido assim que Deus faça ela prosperar muito, que ela precisa sair de lá. Que aquela casa não caiba mais ela e ela saia. Que a casa fique pequena, ela que tem a casa que comprar fique uma maior. pequena pra ela e ela vai pra uma maior. Entendeu? E isso aí o cristão tem que fazer. É orar pelo inimigo, isso que a Bíblia fala. Sim. Porque eu querendo que ela seja melhor, eu automaticamente já tô emanando que eu seja melhor. Sim. Né? E quando a gente fala da humildade, cara, a pessoa hoje, pra descer e ser humilde, cara, geralmente da criação que vem, porque como a humildade é distorcida, é difícil. É difícil. Tu aprender a ser humilde. É mais fácil hoje, quem tá iniciando a vida, forçar
esse aprendizado do que ter que aprender na marra. Uhum. Que é o que acontece. Muitas vezes tens que aprender na marra, aprender com perca, com Uhum. muitas coisas que vai fazendo tu ter isso aí, tu vê que precisa ser humilde, ter humildade, né? E cara, assim, ó, é surreal, assim, o que eu venho vivendo na minha vida sobre, depois que eu aprendi, tô aprendendo a ser humilde, Uhum. ser um perdoador. Uhum. O perdão hoje, né, É o ato de ousadia. é o ato, é o Entendeu? melhor ato, assim, que eu vou dizer É assim, uma hoje, competência que a agrada pessoa muito Deus. que tá começando a querer se conhecer, né? Porque ninguém como é que eu vou dizer pra ti? A gente é criado para conhecer o mundo, mas não é criado para se conhecer, Uhum. né? A gente tem uma visão da gente do que os outros têm, né? Ah, teu pai falou isso pra ti, tua mãe, ou riram de ti na escola. Essa é a visão. Por mais que tu saiba que não é, mas essa é a visão que tu tem de ti. Uhum. É o que os outros, é o espelho do espelho, né? O que eles mandam pra ti é o que tu agarra. É o rótulo, né? Que É foi o rótulo, colocado. né? Foi rotulado. Aí depois que tu começa a ter o discernimento e descobre que tu não é quem tu pensa que tu é, que o conhecimento te botou isso aí, tu vê que tu é filho amado de Deus, imagem e semelhança, e tu tens um respaldo de algo maior sobre ti, cara, é onde o jogo começa a mudar. Sim. Né? Não é fácil assim tu passar por cima de tudo. Mas que nunca tu ninguém conheceu. disse que seria fácil, né? Nunca, porque senão todo mundo fazia, né? Isso Mas é possível. mas é possível, porque tudo é possível. Tudo é Sim. possível. Desde que se tenha ousadia. A direção e a ousadia. De se submeter. E a ousadia, tem que ter ousadia para procurar alguém. Exato. Vamos procurar o Luiz. Bora. Eu procurei Sim. o Luiz. Não procurei várias outras pessoas, me ajudaram um pouquinho em cada lado, mas encontrei o Luiz, já no primeiro dia, acertou, é isso, agora, pum, vamos andar junto. E hoje a gente tá andando junto. Agora eu quero empurrar ele lá pro Palveira, já. E a gente tá indo, tá se ingressando. E é isso que é a ousadia de procurar, a ousadia de ter humildade, saber que precisa de ajuda. Sim. Né? Hoje é o que Sabe o mais... que eu percebo, Michael? É que eu fui muito isso, tá? O que eu vou falar agora aqui, eu já fui muito isso aqui. Que é a questão da prepotência. Cara, isso é um veneno mortal que mata qualquer tipo de identidade. A falta de ousadia da pessoa se submeter a aprender o novo, ou até mesmo se submeter que não sabe, né, muito sobre aquilo, ou que não tem todo o conhecimento daquilo, porque, cara, ninguém vai carregar todo o conhecimento, só Jesus, Deus e o Espírito Santo. Então, esses são os únicos que têm a verdade completa e toda a verdade. Agora, nós, seres humanos, se não sermos ousados a se submeter, a aprender o novo, o que Deus realmente quer pra gente, e pode ter certeza, ele não confiou tudo pra você. Ele já confiou em pessoas que já estão há 50 anos na sua frente, 60, 40, entendeu? Então você vai ter que se submeter a isso. E aí eu fui muito isso, que é prepotente. O que é ser prepotente? É achar que pode sem poder. E aí a gente quebra muita cara com isso, entende? Então ser ousado, meu amigo, para se submeter a aprender com alguém que já teve mais tempo lá. E detalhe, tá? A pessoa que teve mais tempo lá talvez seja de menos idade que você. E aí que é o desafio maior. Porque daí vamos supor, tem 50, tô beirando 50 aí, né? E aí o que acontece? Aí chega uma pessoa de 30 que sabe mais do que eu. E aí? O que eu vou querer dizer? Se eu for prepotente e olhar para a idade da pessoa e dizer assim, peraí, essa pessoa sabe mais do que eu? Se eu não se submeter aqui agora e dizer assim, sabe, eu vou quebrar a cara. Porque às vezes essa pessoa de 30 anos teve 20 anos vivendo aquilo e eu não tive nenhum ano vivendo aquilo. E é isso que faz toda a diferença, seja em qualquer área da nossa vida. Você vai ter que olhar para essa pessoa, é a perita nisso, porque, cara, Salomão falou que os peritos vão ser colocados nas mesas a servir reis e ponto. Então, aquela pessoa, se tiver 30 anos, tiver mais experiência do que eu, vou ter que submeter que ela tem e ponto. Ou eu aprendo com o que ela sabe, ou eu vou dar com os burros na água de novo. Então, não dá para ser prepotente e ser ousado ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Entendeu? Porque a pessoa que é ousada, ela não vai ser prepotente.
Nunca, jamais. Ela vai ser usada a ponto de dizer assim, ei, você sabe mais do que eu. Cara, essa questão aí que tu falou acontece muito, né? Porque hoje a gente vê questão dos jovens aí, muitos jovens, eles avançaram rápido. Tu vai conversar hoje com um gurizada aí de 20, 22 anos. Meu Deus, a vivência que tem muito jovem desse aí, cara, que é assim, é surreal. Fica assim, bah, mas isso aí não tem 20 anos nunca. Não tem 25 anos nunca. Tem guri de 17 anos, tu conversa um pouquinho com ele assim, não, cara, esse cara tem 30 anos. E Não tem gente pode. de 30 anos que parece que tem 15. Né? Dependendo do assunto, parece que é um Entendeu? adolescente naquilo. E assim, hoje a gente tem que saber nortear, né? Onde a gente quer andar e equilibrar. Equilibrar com quem tu anda. Porque às vezes tem muita gente que só quer andar com quem tá acima. Né? Mas só que às vezes que aquele tá acima não vai, muitas vezes, liberar algo que tu precisa na certa área, né? Às vezes daí tu tens que ficar, aqui, lá. Eu escutei uma questão bem interessante que fala justamente sobre esse quesito acesso, né? É lógico que hoje eu escutei do Primo Rico isso, que ele falou de uma experiência que ele foi viver, né, com um amigo dele fora, na Suíça e tal, e ele chegou numa loja de relógio lá, e ele tinha grana para comprar o relógio. Só que não dava. Só que ele não tinha o acesso para aquilo. Não tinha acesso. Ele não era uma das famílias que aquela fábrica de relógio fabricava. Só que por sorte ele estava com a pessoa certa. E essa pessoa tinha o acesso às famílias. E aí ele conseguiu comprar o relógio por causa disso. E mesmo assim teve que esperar um tempão pra vir. Entende? É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente procura o acesso na grana, no dinheiro, na posição que a pessoa já ocupa, mas não tá lá. Os acessos, às vezes, estão em pessoas que você menos espera. Anda com você e você acha que não. Ei, imagina, Jesus, ele não foi reconhecido como profeta na sua terra. Então é muito possível que isso aconteça ou se repita com a gente. Então por isso que para ser ousado você também vai ter que trabalhar outra coisa em você, sensibilidade. Sim. A sensibilidade é tipo a porta do shopping. Quando você chega no shopping, a sua presença já libera a porta. Então é isso que a gente precisa, da presença de Deus na nossa vida. Porque é o que vai testemunhar lá no outro, é o que vai testificar lá no outro. E o Espírito testifica. Então quando você vai e acessa aquela pessoa, cara, aquela presença que está em você e a presença que está naquela pessoa é o que realmente abre o portal. E aí acontecem coisas sobrenaturais que a gente falou na semana passada, na live passada, sobre os planos. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Entende? Então cabe a você planejar, mas quem realmente vai dizer assim, é agora, é já, é de repente, né? Pode demorar 20 anos, de repente, Deus, mas também pode ser de um dia da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, o de repente Deus pode acontecer em dias comuns, só que você tem que estar sensível àquilo. Entende? Você tem que estar com a presença para poder tocar lá e testificar. E isso é muito sobrenatural quando acontece, porque tu não sabe qual é a pessoa, entendeu? E assim, essa questão de tempo, né? Hoje eu vejo que assim, o nosso tempo não é o tempo de Deus, isso é claro, né? Mas a coisa acontece não pelo tempo que tu tá passando pela essa turbulência, mas sim o tempo que você levou a aprender. Às vezes acontece uma coisa, dentro de um mês, 2 meses, uma semana, tu já aprende, né? Aí tu vai chegar a acessar mais fácil. Agora tem coisa que tu vai bater na cabeça, vai bater na cabeça. Se quanto tempo tu ficar batendo na cabeça, tu não tem humildade para aprender, parar e dizer, não, vou pedir ajuda, tu vai ficar batendo na cabeça. Daí esse é o tempo que leva para construir as coisas. Por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas que aí vão lá e falam, do nada ele cresceu. Mas tu não viu o que ele ficou passando. Só que do nada ali, talvez o nada dele ficou 20 anos ali, remando. Ou acessou, às vezes a pessoa em 2, 3 anos cresceu, né? Mas ela acessou pessoas ali naquele tempo. Sim. Ela mudou o jeito dela. Porque na nossa vida, um ano passa, a gente... Hoje tu vê uma mulher grávida, daqui a pouco tu já vê ela com a criança na mão. Esse aí, aquele que tava dentro da barriga. Os anos passam rápido. Os anos passam rápido. Os anos passam muito rápido. Como a gente falou no outro dia, hoje o conhecimento,
a visão de estar toda a vida no futuro, o tempo parece passar muito rápido. Porque tu tá sempre querendo estar no amanhã, só que o amanhã nunca chega. Daí vai passando tudo rápido, pô, mas já passou, pô, mas já tá acabando o ano, o ano tá passando mais rápido. Quando eu era criança, eu não queria era fazer 18 anos, depois que eu fiz, acabou. Já tô com 40, entendeu? 41. Então isso aí é porque quando a gente era criança, a gente não tinha horário, não tinha nada a fazer. A gente queria viver aquele momento. A gente não pensava muito. Aí hoje não, hoje já tá diferente. Hoje as crianças já estão tudo acelerada. Tudo acelerada. E a gente precisa ser mais humilde, eu acho, hoje, assim. Apesar de a gente estar falando sobre ousadia. Ou mais ousado, mas, ousado para ser humilde, né, Luiz? Porque eu acho que a gente tinha que ser mais humilde em aprender, em criar novas experiências, conhecer novas pessoas, andar em novos caminhos, né? Se a gente quer deixar um legado, né, algo grandioso para nossa descendência, para nossos filhos, que a gente seja mais ousado, né, em deixar os padrões velhos e viver o novo, em romper com comportamentos, né? Comportamentos velhos. Comportamentos velhos, comportamentos disfuncionais, que não te deixam regressar, ter que foram importantes, né? Esses comportamentos disfuncionais. Sim. Em certo momento foi importante. Só não pode estar vivendo aquilo. Só não dá pra carregar isso por essa vida. Hoje eu vejo muitos amigos aí, tu fala a questão de como é que é, o profeta não faz milagre na sua terra, né? Fala na Bíblia. E tá na Bíblia. Até faz, né? Só que a pessoa precisa crer nele, precisa crer, mas é raro. Ele pode até fazer na terra, mas de quem não conheceu ele, né? Mas hoje, igual assim, muitas vezes pessoas que eram acessadas, tinham acesso a gente, o antigo, nosso, vai ver isso aqui hoje. O que esse daí quer? Cara, isso aí. Aquele ali que fazia isso. Aquele outro. Que outro quer falar isso aqui? Isso aí era doido. Então, é comum. Não deveria ser normal. Mas, às vezes, acontece que pessoas que te conheciam lá atrás vai te conhecer 10 anos depois, vai dizer assim, esse é um maluco. Ele vai estar falando de você há 10 anos depois, como se fosse 10 anos atrás. Com um olhar de 10 anos atrás. Entendeu? Né? Porque a experiência que ele tem, ainda ele vive naquele mesmo padrão. E então o que acontece agora, se você se apegar a esse padrão antigo, você cai, entendeu? Então é muito possível que você vai ser rotulado, mesmo que você cresça, melhore, né? Mesmo que você se submeta a ser uma pessoa diferente, mais humilde. É muito possível de você ser humilde hoje, mas ser reconhecido como um grosso lá ainda. Porque aquele padrão lá de trás pode estar naquela cabeça daquela pessoa ainda como um padrão ainda normal. Né? Isso, como ela te enxerga. Isso aí é uma pegada bem, bem forte, né, Luiz? Sim. Que hoje, assim, eu tive minhas épocas ali de mundo e teve pessoas que eu acessei vamos falar de tempo, há 20 anos atrás. Depois eu, 19, 18 anos à frente, encontrei as pessoas na mesma situação, pô. Eu vivi um monte de coisa, tá certo? Vivi um monte de coisa, acabei voltando lá, os caras estavam tendo o mesmo padrão ainda, cara. Fazendo as mesmas coisas. E isso é o conforto, né? Eu creio que seja o conforto, né? Se acostuma, né? O costume, né? E muita gente, às vezes, se ela tem um certo nível de... Como é que eu vou dizer? Não é um nível de altura, um nível de ser conhecido, né? Ela acaba virando referência em certo local. É que a popularidade pode afetar a vida dessa pessoa. Vamos supor, a pessoa tem uma certa popularidade em certo ambiente, né? E ela tendo essa popularidade nesse ambiente, ela vira referência. A referência é conforto. Ela te dá conforto, ela te traz conforto. Só que ela saindo daquele ambiente, ela se acha que não é mais ninguém. Ela perdeu a referência. Ninguém mais conhece ela. Então ela prefere viver aquela vidinha enquanto ela é referência. Entendeu? E isso é bem desafiador hoje. É muito desafiador e tem um exemplo para isso. Paulo. A história de Paulo ali é um ato de ousadia tremendo. Porque, imagina, o cara fazia parte do Império Romano. Né? Assassino. O cara realmente estava cumprindo uma missão conforme a visão que ele recebeu. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, toda aquela verdade que foi colocada para ele, já nada fazia mais sentido. E aí ele entendeu o quanto ele era submisso àquela
aquele aprendizado que ele teve e o quanto que ele teve que renovar a mente dele para viver o novo. Só que quando ele começou a viver o novo de Deus, ele começou a arranjar um problema. E é onde que eu percebo que a ousadia é uma graça de Deus. Porque é por intermédio da fé que a gente pode ser ousado. Então, quanto que Paulo foi ousado para confiar que Deus realmente daria as respostas que ele precisava. Então, essa sensibilidade, né, é o que realmente faz toda a diferença. Então, o que aconteceu agora aqui com Paulo? Né, o cara recebeu uma presença tão violenta de Jesus ali que o cara ficou cego, mano. O negócio foi violento. E aí o que acontece? Muita gente confunde essa questão. Quanto que a ousadia de Paulo ali, né? Eu gosto muito de citar isso, porque ali na questão Efésios, você pode estar lendo o livro de Efésios, você vai, cara, Efésios é maravilhoso. Vai falar sobre você, sobre a identidade, sobre a questão das promessas, vai falar sobre realmente posicionamento no casamento. Cara, é maravilhoso. O Efésios vai trazer uma abordagem muito interessante e Paulo ali, ele realmente reconhece que ele recebeu uma graça para ser usado. Porque, cara, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. Imagina o tamanho do espinho desse cara, mano. E Deus diz para ele, a minha graça te basta. A minha graça é o que realmente você precisa para isso. Então imagina a confiança que ele teve que ter. Então a ousadia vai fazer você confiar também. Porque você não vai saber tudo. Não tem como. Você pode ser o maior especialista do que for. Você não vai saber tudo. Não vai. Porque sempre vai ter um conhecimento novo. Não vai. E você vai ter que se atualizar. E você vai ter que se atualizar de novo. E se atualizar. E a gente tira hoje aí pelos doutores, né? Advogados, médicos, especialistas em certas áreas. Eles estão o tempo todo se atualizando, né? A gente que trabalha no desenvolvimento pessoal também, a mente muda muito, o comportamento está toda hora mudando, a gente precisa estar sempre se atualizando. E isso, cara, é o que faz a diferença. Entende? E o que eu ganho com isso, sendo ousado? O que eu ganho com isso, Michael, sendo ousado? Depende, cara. Se você se submeter à pessoa certa, você pode crescer muito em todas as áreas da vida. Mas para isso você vai ter que também entender se é a pessoa certa. Tudo faz assim, a questão de você entender. A gente fala da parte de ganhos, né? Hoje, para qualquer pessoa que for falar ganhos, o que é ganhos para ti hoje, Luiz? Para mim é uma coisa, para ti é outra, para o Nicolas é outra. Mas eu creio que botar 99% da massa, ganhos é dinheiro. Né? E hoje eu não vejo isso. Hoje eu não vejo isso. Hoje ganhos para mim é tranquilidade, sabedoria. Eu acho que é um ganho que hoje eu consigo ter, não sabedoria de saber as coisas, mas a sabedoria de ter humildade para perguntar, para não, cara, é uma frase muito doida, né? Sabedoria para ser humilde e para saber que não sabe nada, né? Que é o que tu acabou de falar, que a gente não tem a resposta para tudo. E simplesmente tu precisa acessar pessoas, né? Sim. Mas hoje, assim, eu acho que hoje, se tu seguir a Bíblia, ali tem resposta para tudo. Né? Vai ter, não é à toa que esse livro roda... É milenar. Milenar. E todo o governo, todo o país é montado, toda a estrutura de leis é montada em cima da Bíblia. Sim. Né? O certo, o errado, hoje tu distingue certo e errado por onde? Pela Bíblia. Olha só que interessante, né, cara? A gente pode perguntar para várias pessoas isso. É certo roubar? É certo roubar? Não é? É certo mentir? Não é? É certo enganar? Não é? Pois é, de onde é que veio isso? Então, queira, se você não queira você, eu vou dizer um negócio pra você. Isso veio de algum lugar. Veio de algum lugar. Entendeu? Então veio dos 10 mandamentos e não tem como não negar isso. Você vai ter que entender uma coisa. Deus criou todas as coisas, Ele te ama e ponto. Acabou. Agora, se você ainda não realmente reconheceu isso, vai ter o tempo para acontecer. E eu acredito que é bem interessante, tu falou do tempo de Deus, eu acho que Deus realmente vai chegar em você no tempo que você, né, realmente entender que vai precisar. E, cara, tudo aconteceu antes da criação do mundo. Deus depositou confiança na gente, colocou aqui limite, colocou em mim e você competências.
E agora eu tenho que ter essa capacidade, essa ousadia de devolver tudo para Deus, porque a resposta está nele. E agora toda essa questão aqui, eu preciso dar aqui ó, uma intensidade nisso, para que esse tempo aqui, o Cronos, atinja o Kairos de Deus. E aí isso aqui, ó, cabe a mim, a devolver tudo para Deus. Tudo. E aqui tá uma ousadia, né, que é de devolver tudo para Deus. Tudo que é de Deus. Devolver tudo para Deus. E aí tem algumas coisas que você pode estar colocando, né, aqui, sua vida, seu negócio, seu dinheiro, enfim, tudo isso aqui você pode colocar de novo, né, dar essa intensidade, que essa frequência aqui, ó, isso aqui cabe a você. Cara, assim, engraçado que eu tava conversando aí, eu começo a ter insights, né? Cara, eu chego a ter vergonha de quem eu era, velho. É porque naquela fase da falta da consciência, o que acontece? Teve o tempo que a gente foi ignorante, cara. Sim. E teve o tempo também que teve a religiosidade em excesso. Então, o que acontece aqui? A palavra de Deus não é uma religião, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus. É um livro milenar e ponto. Isso está na igreja evangélica, está na igreja católica, está na metodista, está na presbiteriana, está na Assembleia de Deus, está em um monte de lugar. Está dentro das prefeituras. A palavra de Deus é milenar. Ponto. Agora tem a pessoa que pode ser muito ignorante ou pode ser muito religiosa. Entendeu? Sim. E aí aqui entra as verdades absolutas. Cara, verdade absoluta é um problema, sabe por quê? Porque a verdade absoluta agora aqui faz com que uma pessoa só esteja certa. E sabe onde é que está a iniciativa de todos os problemas? Quando eu digo que estou certo e você está errado. Aqui começa a iniciar uma guerra, um problema gigante. E aí essa verdade absoluta é o que atrapalhou muitas e muitas pessoas. Porque aqui faltou essa competência, entendeu? De se submeter, de ser ousado o suficiente para dizer assim, tá, deixa eu ouvir a tua verdade então. O que tu tem para dizer? E aí nessa questão religiosidade aqui, ó, na religiosidade eu apontei muito defeito e na ignorância eu aceitei muitos erros, entendeu? E aí eu acabei, né, tendo bônus e ônus ao mesmo tempo. E isso prejudicou a minha vida. E hoje, cara, hoje assim, a gente tá chegando numa era de romper, né? Uhum. A gente tá vendo aí tudo que tá acontecendo, tanto na política quanto na igreja. Estamos vendo pastores aí famosíssimos entrando em brigas contra eles mesmos, mas isso tá tudo escrito. Tá tudo escrito, né? Que iria acontecer, né? E hoje tu vê o tanto que o sistema dominou todo mundo, né? Que, porra, é onde eu sinto vergonha do que eu fazia, cara, que como que eu não vi? Não é que eu não vi, eu não tinha acesso, não tinha conhecimento, não tinha esse conhecimento. Tempo da ignorância. É o tempo da ignorância, né? Onde não será julgados pelo tempo da ignorância. Mas, cara, hoje o sistema é manipulador. Ele tá com, tipo assim, ó, tá sendo rompido, né? O sistema tá sendo rompido, mas ele ainda tá manipulando muito. Mas aí, às vezes, eu lembro assim, na década de 90, 2000, a gente era manipulado 100%, porque as informações vinham através de televisão, né? Livros a gente quase nem lia, né? Mas o conhecimento estava ali, né? A verdade estava ali. E através dessas manipulações, cara, foi criando pessoas, gentes que hoje estão no poder e estão fazendo essa máquina girar ainda, né, em favor de alguns, né, que é manter a população calma. Né? Porque aqui principalmente aqui no Brasil, a gente aceita, as pessoas aceitam muito fácil as coisas impostas a ela, né? Porque se tivesse acontecendo, a metade das coisas tá acontecendo aqui lá no Oriente Médio, já tinha explodido isso aqui. Mas é Não que tem como. o tempo da aceitação, eu acredito que já foi maior. Hoje, no tempo da informação, eu percebo que conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Então não dá para acreditar de primeiro em qualquer informação que vem, Sim. né? É muito falado sobre a questão da oportunidade, né? A questão, o cavalo encilhado passa por você uma vez só.
É muito falado isso, né? Em algumas áreas. Mas eu acredito que se é pra você, cara, não tem. Você vai voltar 1, 2 vezes, 3. Porque se é pra você, se Deus plantou pra você, vai ser pra você. E ponto. E o amor de Deus realmente é algo que é surreal. Porque o amor de Deus, lá em Romanos, vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem a fama, nem o dinheiro, nem nada desse mundo vai separar você, eu, desse amor. Então seja ousado, dê um passo de fé. E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo para pessoas que você conheça. E vem ser ousado. Vem ser ousado com a gente. Vem ser ousado. Você vai ser ousado e vai ser também julgado e tá tudo certo. E aproveitando, né, essa dica do Luiz, né, de ser ousado, e falando também, sempre procura olhar os dois lados, né, e tirar suas próprias conclusões. Não, toda informação que lhe causa desconforto e estranheza, né, é manipulação. Tem que ficar muito ligado nisso. Né? Aí tu tem que ver se esse desconforto bate com o que tu tem dentro de ti, com o que tu foi doutrinado, vamos falar, né? Que daí é normal causar desconforto, ou é um pensamento teu. Né? E através disso, a gente vai estar fazendo um evento no dia 19, né? Eu acredito que é dia 19 de outubro. 19 né? de outubro, a gente vai confirmar essa data. Vamos fazer aqui na nossa região. E onde o Luiz e a esposa dele, a Ana, vão estar... O nome do evento é Impulse. Vamos dizer, eu vou falar minha experiência, depois o Luiz, que é o expert, vai falar. Eu creio que é um evento que acende a chama. Né? Sim. Ali você vai aprender que você mesmo pode se confrontar. Você mesmo pode aprender o que é certo, o que é errado. Você vai aprender a deixar para trás comportamentos que não te trazem mais resultado. E você mesmo vai construir o seu novo caminho, a sua nova trajetória. Auxiliado, né? Porque hoje sozinho ninguém vai a lugar algum. E através desse conhecimento acessado, eles vão te passar o passo a passo para seguir essa nova jornada, né? Porque hoje muito tá em busca da pílula, né? Eu vou tomar uma pílula e agora eu já sei de tudo. Isso não existe. Isso não existe. Você até ajuda, né? Ajuda, mas não existe, né? A pessoa vai vir, vai te falar, mas se tu não tiver a ousadia de ter a ação de fazer tudo que foi comprometido, você teve o comprometimento de fazer consigo mesmo, né? Você vai estar se auto-sabotando. E isso ali é abordado, ele é construído, né? Agora eu vou passar a palavra pro Luiz, que o Luiz é o expert disso aí, e o Luiz vai explicar direitinho, e depois as outras informações a gente vai mantendo lá no Instagram e deixamos aí nos comentários aí. Fala, seu Luiz. Sobre a data do evento, a gente vai estar analisando bem certinho aqui. Vai ser em outubro, tá? Meados de outubro. E a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais a data desse evento, né? Tem o Instagram do Homens do Reino, que a gente vai estar falando lá. E a gente já vai estar lançando já as inscrições, tá? É limitado, né? Eu acredito que vai ser para 50 pessoas, de 50 a 60 pessoas. A gente está verificando o local. Então, se fosse você, eu agiria rapidamente para isso. Nesse treinamento, a gente realmente trabalha algumas coisas bem importantes para nossas vidas, seja na área profissional, seja na área pessoal. E aí tem alguns pontos aqui, a gente já comentou algumas coisas aqui, sobre o ponto de partida. Quantos de vocês que têm metas, têm objetivos, sabe o que quer, mas às vezes não sabe por onde começar? Não sabe nem o que realmente deve fazer. Então hoje a gente percebe num cenário brasileiro que 85% dos problemas das pessoas é por falta de metas e objetivos claros.
E as pessoas não sabem nem por onde começar isso. Só que a palavra de Deus nos fala que nós temos que fazer nossos planos. Cabe ao homem fazer os planos. Cabe a Deus julgar se esses planos vão acontecer. Só que se você só esperar isso acontecer da parte de Deus para mim, não vai acontecer. Porque você tem que escrever aquilo que você realmente quer. Abacuque 2 vai falar sobre isso. Você tem que escrever a sua visão. E aguardar, ela vai se cumprir. Então, nesse treinamento, a gente realmente trabalha esse impulso, né, essa ignição, para que você realmente acorde para aquilo que você precisa. A gente trabalha esses pontos de partida, o estado atual, como está a sua vida no agora. A gente trabalha um plano de ação para que você consiga realmente dar os primeiros passos. A gente trabalha metas, objetivos. A gente trabalha ferramentas de impulsionamento para que você consiga entender quais são os argumentos que vêm paralisando você. E ali a gente começa a entender quais são os impedimentos para que você consiga combatê-los. Mais importante de saber o que você quer é saber o que está te paralisando, o que está te estagnando, o que está fazendo você não ir para aquilo que você realmente quer. Entendeu? Muitas pessoas querem comprar um carro, mas não sabem definir que carro é esse. Às vezes só estão olhando pelo lado de fora. E aí fico imaginando, fico gastando uma energia, uma força. A gente vai trabalhar isso para que você entenda como realmente isso acontece. Entendeu? É claro, você vai dizer assim, mas se eu tivesse dinheiro eu já tinha comprado. Tá, beleza, mas o que te impede de realmente não ter o dinheiro suficiente ainda? Ou até o que te impede se você realmente tem tudo para fazer, tem o dinheiro na conta para usufruir e não usufrui. Entendeu? Tem a questão da limitação de que não tem o dinheiro, mas tem a pessoa que tem o dinheiro e não tem o usufruto daquilo, não desfruta. Então a gente vai estar trabalhando vários pontos, vai ser muito interessante esse evento. Trabalhamos autorresponsabilidade, a gente implementa ali novos ciclos, como que você consegue entender os novos paradigmas, para que você consiga realmente ir para aquela área ou até para o nível que você realmente precisa ir. Claro, tem outros treinamentos, mas esse é um dos treinamentos muito importantes, né, para você que quer realmente avançar na vida. Esse treinamento é muito importante para você. A gente vai estar falando mais sobre isso, né? O Michael vai estar divulgando, eu vou estar divulgando, o Nicolas, o Reni, a Camila, a Ana. Tem todo um pessoal junto disso que vai estar divulgando esse evento. Eu venho participando de eventos, né? E meu primeiro evento, assim, não vou dizer evento, né? Meu primeiro contato com desenvolvimento humano foi em 2018, né? E na época faltou, né? Como é que eu vou dizer para te acender a chama? Né? Porque às vezes tu vai fazer o evento ele às vezes muito raso, ele não te traz consciência. E o evento precisa ser algo intencional, que ele te dá um impacto, e esse impacto te deixa refletindo por semanas, né? Quando isso aí acontece, tu vai começar em busca do teu crescimento, que esse que é o importante. Às vezes muita gente, não, só quer vender. Não só quer vender, não. Sim. Porque tu mesmo sabe, vocês têm agenda cheíssima, vocês não tem nem mais tempo para nada. Então, tipo assim, a busca aqui do digital é para atingir mais e mais pessoas, não fator de dinheiro, e sim no propósito que a gente tem, que é ajudar pessoas, como a gente falou da última vez. A intenção desse treinamento é ativar você. Sim, é uma ativação. Essa é a intenção, tá? Ativar você para que você acorde para o seu propósito. A minha intenção e a intenção da Ana nesse treinamento é conectar você com a sua identidade para que você viva a sua missão. Essa é a principal intenção desse negócio. É claro que as demais coisas são consequências. Quanto mais pessoas você alcança, obviamente mais lucro você tem. Só que a gente não está focando no lucro nesse sentido. Porque se eu ativo você, o crescimento que você vai ter é muito maior. Então, se você ganha, aí eu acabo ganhando junto. Entendeu? Sim. Então, essa é a intenção do treinamento. Todos vão ganhar. Só que você vai ter que se submeter. Qual a garantia disso? Se eu participar desse evento e nada acontecer, é garantia do seu dinheiro de volta. Você recebe 100% do seu dinheiro investido e ainda sai com aprendizado. Entendeu? Sim. Então, você não tem nada a perder. Porque até hoje, todos os treinamentos que a gente fez, individual, presencial, a gente não devolveu grana de ninguém, porque o negócio funciona.
Sim. Muito. Transformou a minha vida. Você vai ver. A gente vai estar postando foto do antes, do depois. E você vai perceber com os seus próprios olhos. Então, se você realmente quer se submeter a aprender sobre ousadia, sobre amor próprio, sobre identidades, ter a descoberta, saber qual caminho eu começo, parar de andar perdido por aí, não saber o que fazer da vida, meu amigo, você tem que dar um passo de ousadia, de fé, não é de loucura. E eu te convido, eu desafio você. Você tem a garantia de ter o dinheiro de volta nesse evento. Você vai participar do evento, você vai receber apostila, material, ferramenta, você vai ter novas percepções, você vai ter novo aprendizado, você vai ter pessoas que já estão há mais de 7.000 horas fazendo o que estão fazendo, já há quase 7 anos vivendo do desenvolvimento pessoal, tocando em vidas, transformando pessoas, negócio. E se você não tiver nenhum tipo de resultado, meu amigo, o seu dinheiro é garantido de volta. No final do evento. 4 horas Você vai participar de 4 a 5 horas do evento. No final do evento, você cara, esse evento para mim não serve de nada. É só mais do mesmo. Então, você vai receber o seu dinheiro de volta. Eu, cara, não vi isso acontecer com ninguém. Sim, sim. É assim, ó. Hoje vamos fazer uma dinâmica, uma analogia, né? Eu era isso aqui, ó. Um caderno fechado, escrito por outras pessoas. E através de um evento desse, começa a acontecer isso. Você abre, você pega uma caneta e você escreve a sua própria história. Esse é o evento. Né? E só que assim, ó, se você continuar tendo a mesma vida, você vai ser sendo isso. Um caderno fechado. Um caderno fechado, folhas brancas. Aí se você não tiver ousadia para participar do evento desse e abrir ele, ver que a sua história que você escreveu tá em branco, você se obriga a pegar uma caneta e escrever. Então, eu desafio a pessoa a fazer esse evento e no final dizer que não serviu para ela. Entendeu? Isso aí para mim, eu acho que você tem um dinheiro se não servir, você tem um dinheiro de volta e fica com o conhecimento. Né? E eu vou lançar um desafio já para te ferrar, dona Ana, para nos próximos eventos, antes do evento, ela vir aqui para explicar mais, falar mais para você que talvez esteja em dúvida, conhecer a Ana, né? Então eu vou fazer um desafio para ti. A Ana vai sentar aqui e aí desse lado vai sentar a Joyce. Aí o desafio para mim tá um pouco maior, mas... E quem sabe a Camila também. A Camila do Reni vai sentar aqui também no meio aqui. E as 3 vão falar, 3 pessoas que vivem intensamente, né? Aí, em vez de homens do reino, vão ser mulheres do reino. E vamos trazer as esposas para compartilhar com você o tamanho desse crescimento. Que, na verdade, eu tenho que confessar isso. Quem veio primeiro foi a Ana. E ela vai contar toda a história, o porquê que ela veio. E, gente, se isso transformou a minha vida, transformou a vida dela, cara, transforma qualquer pessoa. Pode ter certeza. Quem viu as minhas fotos do antes, quem me conhece... Eu já ouvi de pessoas assim, ó, Luiz, o que aconteceu contigo? Que água que tu bebeu? Porque é uma loucura sair da onde eu saí, entendeu? E começar a viver outras coisas, outras experiências, é doideira. Eu ainda também sou chamado e conhecido por rótulos antigos. E tá tudo bem, porque é percepção da outra pessoa. E tá tudo certo. Agora, você tem que saber quem é. Saber realmente o porquê você nasceu e para que nasceu. E é isso que faz toda a diferença. E assumir sua identidade. Quando você assume isso, amigo, você se conecta com a sua missão. Fechou então, seu Luiz? Fechou. Mais um episódio. Mais um episódio. Foi maravilhoso estar esse momento aqui com vocês. E quero dizer para você, Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Compartilha esse vídeo com um monte de pessoas aí que você conhece. E vamos para cima. Quantas pessoas? Quantas pessoas comprar? Olha, o evento, do meu ponto de vista, ele é muito barato. Não, pelo preço ali não tem vista do que eu já paguei evento aí, meu. Eu tenho que falar com o time do comercial ali, porque é o seguinte, tem a apostila, tem um material que você vai receber, tem a canetinha que você vai levar para casa. O negócio é caprichado. E para você passar 5 horas presencial por R$397, amigo, e aprender o que aquele treinamento ensina, esse evento realmente é muito ele barato. não paga nem o custo. A gente tá fazendo levantamento.
vai ser só pra ativar você. ativar. Nós queremos ativar você. Então, eu vou dar aqui. Se você trouxer 10 pessoas, você ganha o seu. Entendeu? Se você trazer 10 pessoas, essas 10 pessoas comprar, você ganha o seu. E isso é um presente que você ganha por meritocracia. E vai conseguir parcelar também? Isso aí vai ser bem... Parcelamos até 12 vezes, né? Uma taxinha, acho que de 3 ou 4% ali, baixinha. E, cara, é um x-salada que você economiza por mês. É 397, né? 397. Vai ser 12 vezes de 39... 12 vezes ali de uns 39 pila, 40. É um x-salada hoje. Que você vai por mês, poupar assim, por mês em 12 meses. E o investimento é pro resto da sua vida. Tiram tudo de você. Tira dinheiro, tira casa, tira tudo. Mas o conhecimento permanece com você. É isso aí. Deixamos essa dica pra você aí. Você não vai se arrepender. Com certeza, com certeza. Se eu tivesse conhecido esse meio, né, há 20 anos atrás, hoje a minha realidade seria diferente. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E a partir do momento que você também conhece o novo caminho, não adianta se culpar o porquê não conheceu isso antes, que essa dúvida vai vir, por que eu não conheci antes, mas deixa o passado lá, já passou. Todas as pessoas que começam a viver e segue. Essa descoberta da identidade, do propósito, da missão, cara, todas as pessoas eu escuto isso. Não é generalização, eu escuto assim, cara, por que eu não conheci isso antes? Eu disse isso, porque que isso não estava na escola, entende? Porque é tão libertador que a única coisa que vai dizer, cara, por que eu não conheci isso antes? Pro seu negócio, pro seu casamento, pro seu relacionamento. É incrível. E tem muita gente buscando possibilidades. Nós estamos lançando a possibilidade para você. Essa é a possibilidade de você realmente viver o novo. Sabe de uma coisa? O que você tem é pelo que você sabe. E o que você não tem ainda é pelo que você não sabe. E sabe o que a gente está fazendo aqui? Lançando a possibilidade para você saber o que te impede. E o que evita você de avançar para o novo e para um nível maior que esse. É isso aí. É isso aí, seu Luiz. Agradeço mais uma vez, a gente tá aqui. Agradeço o Nicolas. Hoje eu fico com cara de brabo, né, quando eu falo sério. Eu fico com cara de brabo quando eu falo sério, mas gente, é tão sério que não tem outra cara para fazer. A não ser ficar muito sério, porque, cara, mudou demais a minha vida. Então... Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo aí que tirou esse tempo aí para ouvir a gente. E garanto que quem puder participar desse evento vai mudar a sua vida. Sim. Vai ter novos desafios. Você que tá com a vida muito pacata. Você vai ter novas possibilidades. 10, 12 anos no mesmo empreguinho, fazendo a mesma coisinha. Você vai crescer no seu emprego. Você vai crescer em qualquer lugar. Porque o que evita você de crescer no que você faz hoje, dentro do negócio que você está hoje, é a sua mentalidade. Sim. O que evita você de crescer, seja você empregado, seja você gerente, seja você supervisor, seja você dono do seu próprio negócio. O que impede você de crescer é a sua mentalidade. Então, nós estamos lançando uma possibilidade que vai potencializar demais. Sim, e assim, você vai aprender a perdoar, voltar atrás, dizer não, que é muito importante dizer não. Saber dizer não, se posicionar. Esse evento vai dar uma pincelada em todas essas áreas. Só o estado atual, que você começa a aprender como você verifica o seu estado atual, isso já é eu digo que isso é uma linha tênue que, cara, muda o jogo. Muda o jogo. Muito. Muda todo o jogo, tá? Em qualquer cenário. Quando você aprende a como identificar o estado atual, cara, isso é um romper. É disruptivo o negócio. Entendeu? E assim você está investindo em você. É um investimento em você mesmo. Muita gente investe em tudo. Investimos na empresa, investimos em casa, investimos em carro, investimos em roupa, mas não investe em você. Não investe em você. No conhecimento. No que dura para sempre em você. Que é o seu conhecimento. É tipo aquele negócio assim, ó. Tô doente, mas ainda aguento mais um pouco. Aí não faz preventiva, não é? É como eu já... Não faz nenhum exame prévio. Só vai quando tá morrendo, já tem bagaço tudo quanto é lado. Aí vai lá e o médico diz assim, meu amigo, tá em fase terminal, aí você fica apavorado. O conhecimento é a mesma coisa. Aí o carrinho, você bota água dentro do motor do seu carro, no lugar do óleo? Né, tem que botar óleo novo, tem que botar... A água ainda dura muito tempo quando você cuida bota mais do carro
às vezes cuida mais do carro do que da da própria própria vida. vida. Às vezes não, né? Bastante. Quase que sempre. Fechou, seu Luiz? Tamo junto? Tamo junto. Vamos orar. Vamos orar então. Ora aí, Maico. Pedindo que o Senhor abençoe todos nós, as nossas vidas, a vida das pessoas que estão aí nos assistindo. Obrigado, Pai, Obrigado. por mais um evento, né? Por Sim, mais um Deus. podcast Homens do Reino, dessa visão nova. Essa nova, dizer, transmissão do teu nome, da tua palavra, do teu conhecimento, né? Sim, Deus. Por ter nos dado ousadia de estarmos aqui, né? E tá passando nossas vivências, nosso conhecimento, que a gente cada vez mais vai conhecendo da tua palavra. E Pai amado, Pai querido, obrigado a todos que estão aqui nesse mover, nos ajudando, nos auxiliando nesse novo projeto. Abençoa a gente, todos nós que vamos subir na montanha no próximo dia 26, que isso seja transformador para a nossa vida e tenhamos conhecimento, acesso a Ti, acesso ao legendário número 1, né? Que é Jesus Cristo. E lá a gente consiga discernir cada vez mais e mais da Tua palavra, da Tua obra, do que Você quer passar para nós, Pai. Obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe, Sim. abençoe nossa família, nossa vida e nosso caminho. Em nome de Deus. Amém e amém. Amém. Beijo no seu coração. Beijo.